Você tem ouvido por aí que 2018 foi um ano difícil? Então, assista ao Café Corporativo hoje para saber o que o empresário pode fazer para ter resultados positivos já em 2019. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo no canal 25. Neste finalzinho de ano, nós vamos falar a respeito de empreendedorismo, vamos falar sobre networking. E sobre networking, a autoridade é o Eduardo Santana. Muito obrigado por ter vindo, Eduardo Santana. Gratidão. Prazer estar aqui. Meu amigo desde 2012, que a gente se conheceu lá em Campinas, né? Uma longa caminhada. Quem diria que estaríamos aqui hoje, mas estamos, não é, Eduardo? Ainda tem muita coisa para fazer, né? Temos muita coisa para fazer. Eduardo Guilmon Santana, engenheiro civil, especialista em gestão de cidades pela Universidade de São Carlos. Ele é empresário, empreendedor compulsivo e mentor e palestrante. Ele foi responsável por desenvolver o BNI aqui na nossa região, né, Eduardo? Aquilo que a gente chama de BNI Planalto Paulista, que comporta aqui as regiões de Jundiaí, Campinas, acho que vai um pouquinho mais além, não é isso? Região Bragantina. Bragantina também, Bragança Paulista. Ele fez crescer esse conceito de networking em mais de 2.000 empresários aqui na nossa região. E, na minha visão, é um grande especialista nessa arte, que é de se relacionar, de conhecer pessoas e, acima de tudo, de fazer esse relacionamento gerar resultados. Então, eu quis te trazer aqui no Café Corporativo justamente para você falar um pouco mais para nós a respeito dessa arte que é o networking. Então, o que é networking, Eduardo? Gratidão por estar aqui, é um privilégio, né? Estar aqui no Café Corporativo. Networking é uma arte, como você mesmo estava dizendo, né? Arte do quê? A arte de construir relacionamento profissional com o objetivo de geração de negócios. Estou falando de networking profissional. Evidentemente, existem outros tipos de redes de relacionamento, de redes de networking, que não são necessariamente profissionais. Mas quando a gente está falando para empresários, para empreendedores, nós estamos buscando justamente buscar conhecer pessoas que podem gerar negócios através de relacionamento. Mas eu posso ter, por exemplo, um relacionamento de amizade com muitas pessoas e no momento que eu entro na minha vida profissional, na segunda-feira, quando eu começo a trabalhar, na maioria dos negócios, eu posso utilizar também esse networking do meu amigo de churrasco para gerar um negócio. Isso acontece. Com certeza. É interessante, Aguinaldo, porque, vamos lá, né? Uma coisa é nós termos redes de relacionamento. O homem e a mulher de negócios, nós conhecemos pessoas. Mas o fato de conhecer pessoas não quer dizer que nós estamos explorando adequadamente, né, a nossa rede de relacionamentos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você conhecer muita gente. Outra coisa é, será que essas pessoas estão te recomendando? Será que de alguma forma isso está acontecendo no seu negócio? É o famoso marketing boca a boca. Sim, e na maioria das vezes a pessoa te conhece, ela nem sabe o que você faz, né? Então, quer dizer, eu tenho um baita de um relacionamento porque eu jogo tênis no clube, porque eu jogo futebol, ou porque eu participo aí de um motoclube, mas muitas vezes eu nem sei qual é a profissão daquele meu colega ou quanto que ele pode ser colaborativo na minha profissão, na profissão dos meus parceiros. Exatamente. E aí que está o grande equívoco que a maioria dos empresários fazem. A gente conhece as pessoas, a gente se relaciona com as pessoas, mas nós não temos a expertise de colocar adequadamente a questão profissional, porque muitas pessoas têm alguns paradigmas que a amizade, relacionamento não se confunde com negócios. Na verdade, não se confunde mesmo, porque não há confusão nenhuma nisso, é a mesma coisa. Nós, tradicionalmente, o ser humano gosta de recomendar pessoas.
gosta de recomendar produtos e gosta de recomendar serviços. Por exemplo, quantas vezes uma pessoa chega para a gente e fala assim, puxa, eu estou querendo assistir um filme, você tem algum para me recomendar? E a gente para o que está fazendo para recomendar aquele filme que nós gostamos. Que dá prazer, né? Que dá prazer para a gente. Porque as pessoas que nós gostamos, que a gente tem bom relacionamento, nós queremos que tenham a mesma experiência que nós temos também. Tá. Então, eu percebo que muitas vezes a gente indica alguém, não é nem para que o nosso colega, nosso parceiro de negócio venha e obtenha um cliente. O que nós queremos mesmo é que aquele nosso amigo que vai ser o cliente seja bem atendido. Exatamente, exatamente. Aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos, nós queremos que ela tenha uma boa experiência. E quando nós sabemos que uma determinada empresa presta um bom serviço ou tem um bom produto, nós queremos que a nossa rede de relacionamento usufrua desse bom serviço. E, por exemplo, isso tem muito a ver com confiança, né? Eu lembro que uma vez conversando com você, você me deu um conceito de que a confiança tem curva. Como que é esse negócio aí? Exatamente. A confiança a gente constrói, né? Isso tecnicamente a gente ensina dentro da organização, né? Dentro do BNI, como construir uma confiança. Porque o fato é que as pessoas vão recomendar aquelas pessoas, aqueles empresários que elas, primeiro, conhecem. Segundo, gostem. E terceiro, confiem. Não tem pessoas que nós conhecemos e porque nós conhecemos, nós não recomendamos? Justamente, esse cara eu não recomendo porque eu sei quem é, eu conheço. Porque eu sei quem é. Então, assim, para a gente poder recomendar, nós precisamos conhecer e confiar. E mais do que isso, nós precisamos gostar. Então, o relacionamento ele tem tudo a ver com a geração de negócios. Eu participei de muitas reuniões já do BNI, fui membro, né? Do BNI, fui um empresário membro e a gente falava muito naquela época lá a respeito de mudar o jeito com que o mundo faz negócios. O que é esse novo jeito? Então, o BNI tem isso como a sua missão, né? Mudar a forma como o mundo faz negócios. Por quê? Porque normalmente o empresário, o empreendedor, eles estão habituados a simplesmente pegar das pessoas, a buscar os negócios numa atitude de taker. Tem uma oportunidade, eu vou lá, pego e trago para mim. Só que isso, a longo prazo, não se sustenta. Por quê? Não é chato quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa só quer que você dê oportunidades para ela, mas não vem nada em troca? Então, o networking, justamente quando a gente muda a forma de fazer negócios, é porque nós estamos buscando estabelecer relacionamentos equilibrados. E para isso, a gente precisa de uma metodologia. A gente precisa de conhecer um pouco mais sobre a natureza do relacionamento humano e como se dão essas relações profissionais. Entendi. Essas reuniões, como que elas funcionam? Elas funcionam em que período do dia, com que periodicidade? Dá uma ideia para a gente de como funciona a sua organização. Legal. Então, o BNI, a gente estudou, né, essa questão do relacionamento e nós achamos que, através dos estudos, o que nós encontramos é que a melhor forma de nós gerarmos negócio, gerarmos oportunidade, é quando há o encontro semanal. Então, as nossas reuniões, elas ocorrem semanalmente. Em que horário? Logo pela manhã, o primeiro horário. Geralmente, em torno de 7, 7h30 da manhã, é que as reuniões acontecem. Qual é o intuito? É que 9 horas, 9 e pouco, todos os empresários já estejam novamente nas suas empresas tocando a vida, né? Porque a vida do empresário é bastante corrida. E nestes encontros é que realmente a gente vai trabalhar esses conceitos de construir a confiança para a efetiva geração de negócios. E gera negócio, Eduardo? Puxa vida, se gera negócios. Só nos últimos 12 meses no Brasil, são mais de 600 milhões de reais em negócios, apenas nos últimos 12 meses. Porque na realidade o cliente existe. Com crise ou sem crise, existe aquele que está consumindo. E ele vai consumir do fornecedor que tem uma confiança maior, que é bem indicado. Faz sentido isso que eu estou falando? Totalmente. Quando nós estamos em períodos da economia plena, o network funciona muito bem. Quando nós estamos em períodos de crise, o networking é fundamental.
Por quê? Porque na época das vacas magras, nós vamos fazer negócios com quem? Com aquelas pessoas que nós conhecemos e confiamos. Ou seja, o nosso diferencial passa a ser a indicação. Com certeza. E na época da economia plena, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba fazendo negócios com quem tem produto disponível para vender. Muito bom. E quando está na escassez, que justamente o relacionamento se faz ainda mais necessário. Legal. Eu quero mudar um pouco de assunto agora no segundo bloco. Nós vamos para um intervalo e depois do intervalo a gente volta para falar um pouco a respeito de economia, que eu sei que você acabou de voltar do exterior, né? Foi para uma convenção aí na Ásia, né? Isso, perfeito. Mas tem muita coisa que a gente precisa conversar agora no segundo bloco. Até lá. Porque eu consigo trabalhar com o nosso aluno, para o nosso aluno, a realidade dele ver na real, ali, palpável aos olhos dele, aquilo que ele está estudando. E não depender simplesmente de uma visualização chapada, né, que a gente fala, em duas dimensões somente. Não, ele roda, ele gira. O fato do meu cérebro começar a entender que tem uma parte de trás, que tem a volta dessa cabeça do corpo humano ali, que tem a parte de cima, que é em 3 dimensões, isso é sem igual para o aluno. De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo com o Eduardo Santana, diretor do BNI para a região aqui do Planalto Paulista, que dá de Jundiaí até a região de Campinas, região Bragantina, esse meio que nós vivemos aqui, né, Eduardo? E quase não tem dinheiro rodando aqui nessa região nossa, né? Esquininha do Brasil, né? É, não tem aeroporto, não tem estrada, não tem empresa, não tem quase nada, né? Pois bem. Eduardo, quais são as vantagens de um empresário participar de uma organização como a sua? Excelente. É interessante, quando a gente participa de uma organização de networking estruturada, o que acontece? Normalmente, os micro e pequenos empresários têm uma equipe reduzida de marketing e de vendas. Normalmente é uma pessoa, 2, no máximo 10 pessoas, e muitas vezes é o próprio empresário que faz a parte comercial. Agora, imagine você ter 40 empresários promovendo o seu negócio. O que o pequeno empreendedor, o empresário consegue fazer com isso? Então, realmente, esse é um ponto extraordinário, porque a gente trabalha no sentido mais amplo e mais inteligente de um cooperativismo, né? Uma outra coisa importante também, Aguinaldo, pegando o gancho, né? O que é? Aonde a gente encontra concorrente? Em qualquer lugar, né? Na rua, às vezes o nosso vizinho, nosso concorrente. Pois é, na rua, na igreja, no cemitério, a gente encontra concorrente. E no BNI, a gente conseguiu resolver essa questão. Por quê? Porque nós bloqueamos as especialidades. Então, se eu entro no BNI, né, não tem ninguém que faça a mesma coisa que eu ali. Exatamente. A sua especialidade ela é preservada. E de forma que todos os outros empresários vão te recomendar quando virem aquela oportunidade específica. Naquele grupo, né? Naquele grupo. E às vezes acontece muito, Eduardo, se você me perguntar assim, você conhece alguém que está precisando do serviço X? Não, eu não conheço. Mas a partir do momento que eu conheço você, que presta o serviço X, meu ouvido fica seletivo. Eu ando na rua e fico o tempo todo prestando atenção para ver se alguém vai precisar do serviço X. E quando alguém me fala aquilo, eu imediatamente, parece que sou um alarme, né? Eu vou indicar o Eduardo, é isso?
Total. É interessante, quando a gente vai comprar um carro, a gente vai na concessionária, busca na internet e tal, né? E a gente começa a entender mais daquele carro. De repente a gente começa a andar na rua, você começa a enxergar aquele carro em todos os lugares. A mesma coisa acontece com as especialidades profissionais. As oportunidades estão ao nosso redor. A questão é que, através da metodologia do BNI, nós ensinamos a como identificar as boas oportunidades e encaminhá-las aos seus parceiros estratégicos. E isso tem a ver, Aguinaldo, com o desenvolvimento do empresário. Porque muitas vezes nós, empreendedores e empresários, a gente não tem aquela formação acadêmica para fazer negócio. Aliás, muitas das profissões liberais, né, a engenharia, que é o meu caso, a arquitetura, os dentistas, muitas vezes nós não temos na academia uma formação em empreendedorismo, não, pelo na contrário. linguagem dos negócios. E isso eu acho um ponto extraordinário. Por quê? Porque dentro de uma organização internacional como o BNI, nós aprendemos a falar a linguagem dos negócios. Com certeza. E eu acho interessante isso, porque a faculdade, de fato, não nos dá nenhuma base, nem para a gente empreender, nem para a gente vender nosso trabalho, né? Então, quando eu chego lá no BNI, além de eu ter o meu segmento livre para mim, eu tenho outros empresários que me passam experiência. E além deles falarem do meu negócio para outros, eles também transmitem experiência para mim, é isso? Exatamente. Então, essa troca profissional, eu tenho uma experiência num determinado ramo, você tem em outro. Como nós, semanalmente, estamos trabalhando juntos com o objetivo de geração de business, de negócios, de oportunidades, de contatos profissionais, a confiança vai se estabelecendo e quando você tem uma deficiência ou você tem alguma coisa que eu posso colaborar, eu colaboro contigo espontaneamente. Então, isso é uma forma muito inteligente de desenvolvimento pessoal. Porque, Aguinaldo, vou te falar uma impressão minha. Nós estamos num momento que o mercado não aceita mais amadorismo. Até aqui, muitas vezes as famílias criavam empresas, as empresas iam acontecendo. Agora, hoje, da forma que o mercado está estabelecido, a concorrência está acontecendo, nós precisamos, nós, homens e mulheres de negócio, precisamos nos profissionalizar. Tem que ser profissional. Pois é. E quando a gente realmente entra numa organização como essa, quero compartilhar uma coisa com você. Nós acabamos de lançar uma universidade online para empreendedores e empresários. Chama-se BNI University. É uma universidade em EAD e nós temos ali milhares de horas para desenvolvimento dos empresários. Então o BNI, ele desenvolve empresários e empreendedores há mais de 30 anos e nós sabemos muito bem o que o empresário precisa aprender para ele ter sucesso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente agora, eu vou desviar um pouquinho desse assunto. Você acabou de voltar da convenção do BNI, que foi Foi em Bangkok, na Tailândia. Na Tailândia. Perfeito. Tá. Você deve ter conversado com muitas pessoas de outros mercados, de outros países. Como que está o Brasil na visão dessas pessoas, Eduardo? E como o brasileiro, o pequeno e médio empresário brasileiro, o microempresário brasileiro, precisa agir agora no início de 2019 para ele poder ter um ano de sucesso? Ótimo. Olha, conversando com pessoas do mundo todo, né, a gente recebeu lá delegações de quase 80 países, principalmente da Ásia, né? Nesse ano foram mais de 3.000 diretores do mundo todo que se reuniram lá em Bangkok. A percepção que eu tenho, Aguinaldo, é uma percepção de otimismo. As pessoas veem com bons olhos o que está acontecendo no Brasil. É um otimismo contido, moderado, porque realmente o mundo do business vai aguardar que realmente as ações se concretizem para vir com mais força. Agora, eles veem essa iniciativa, nossa mudança governamental, tudo que está acontecendo no Brasil, de uma forma muito positiva. Agora, é interessante o prisma que você colocou, porque nós, pequenos e médios empresários brasileiros, muitas vezes nós temos produtos e serviços que podem ser vendidos fora do Brasil. Sim.
que podem ser vendidos em outras regiões do Brasil. De repente, você que está me assistindo, você tem alguma coisa que pode ser vendido ou comercializado em Sorocaba, pode ser comercializado em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, ou no Nordeste do Brasil. E o BNI está presente em todas essas regiões, não apenas em diversos estados do Brasil, mas também em diversos países do mundo. E quando o microempreendedor, o microempresário quer exportar os seus negócios, quer exportar os seus produtos, seus serviços, ele vai precisar de alguém local para recomendar os produtos dele. Mas o mais interessante é que muitas vezes ele não sabe como fazer isso. Também. E o mais importante não é saber fazer, é conhecer quem sabe. E o BNI traz essa oportunidade para a gente. Com certeza. Nós temos diversos, por exemplo, especialistas em comércio exterior e tal, que fazem parte da organização e podem ajudar essas pessoas. Eduardo, muito bom. Infelizmente o nosso tempo está encerrando, está terminando. Foi excelente receber você aqui no Café Corporativo e só vai dar tempo realmente de eu fazer a gentileza aqui dos nossos patrocinadores de te entregar aqui a camisa da Movit, essa camisa aqui que está fazendo bastante sucesso, que o nosso telespectador pode acessar aqui pelo site que está aparecendo embaixo. Tá? Então Gratidão. Isso aqui na realidade é um voucher, você vai receber a camisa de fato na sua casa, no seu endereço, e você vai receber também aqui um óculos de realidade virtual da Uptime, que dá para brincar bastante com isso aí, dá para tirar foto, dá para ver vídeos em 360 graus, é bem legal. Tá bom? Gratidão. Parabéns pela sua organização, pelo seu trabalho. Uma honra estar aqui no Café Corporativo e quem sabe a gente vai estar novamente em outras ocasiões aqui com vocês. Com certeza estaremos. Vamos para mais cafeína daqui a pouco, depois do intervalo. Mais cafeína aqui no Café Corporativo, voltando para falar a respeito dessa entrevista fantástica que nós acabamos de fazer aqui com o Eduardo Santana, onde a gente falou muito sobre networking, e uma das coisas que me chamou a atenção foi essa possibilidade de networking internacional. Porque quando se fala em networking, a gente se limita muito ao negócio que a gente está vendendo agora. Por exemplo, qual é o meu negócio agora? Eu tenho uma loja do produto X e eu vendo para quem? Eu vendo para o varejo. Então eu só quero varejo. Mas eu não penso que eu posso também vender em outros mercados, que eles ainda não foram explorados, que ainda não havia passado pela minha cabeça, mas à medida de que eu começo a conversar com outras pessoas, isso começa a ser realmente refletido na minha mente, essas ideias surgem. Né? Tem muitas empresas que elas exploram o local, né? Aquela região onde elas vivem, empresas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que exploram o fato de elas estarem numa região onde se produz uva para vinho. Então trabalha aí, você pode vender para o Brasil inteiro, você não precisa necessariamente vender só lá para a sua região. Uma outra coisa também que é muito importante nos grupos de networking é a gente não ir com a cabeça fechada, só para aquele, pensando em encontrar o nosso cliente direto. Eu não vou para um grupo de networking pensando em vender, porque se todo mundo for pensando em vender, ninguém for pensando em comprar, o negócio não funciona. A gente vai para um grupo de networking pensando em encontrar uma indicação. Então, eu posso, através de uma pessoa que jamais seria minha cliente, encontrar alguém que vai ser o meu melhor cliente. Esse é o grande fator decisivo do seu trabalho fazendo networking. É você saber aonde você vai conseguir a indicação e não necessariamente a venda. Quem pensa exclusivamente em vender não vende. Quem pensa em fazer relacionamento acaba achando quem vai comprar seu produto. Acesse o Café Corporativo no YouTube, é youtube.com.br/Café Corporativo. Toda vez que você
se inscreve no nosso canal do YouTube. Sempre quando nós colocamos um vídeo novo, uma entrevista nova, você é avisado, você vai receber aí um alerta no seu celular e vai poder assistir mais uma aula daquilo que a gente chama de universidade em sua tela. Então não perca, a próxima semana estaremos aqui de novo com uma nova entrevista. Um abraço a todos vocês e um excelente final de ano. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.